Sejam bem-vindos, senhoras e senhores da segunda série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui e um privilégio ser recebido por vocês aí. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa. E antes de irmos à nossa aula propriamente dita, eu tenho dois recados. Primeiro, se você está assistindo, acompanhando as aulas pela TV, fica tranquilo, acompanhe sempre com o caderno em mãos e faça as suas anotações. Este método de estudo, além de eficiente, vai te ajudar a resolver as questões e as atividades que você pega periodicamente na escola. Se você está logado com o @escola no Classroom, não se esqueça de responder a atividade obrigatória. Ela conta com a sua presença na aula. E aproveite para navegar um pouco mais pela interface, conhecer um pouco melhor a plataforma. Este ambiente virtual de aprendizagem foi construído para vocês. Ok? Vamos então à nossa aula de hoje. O que vamos aprender? Vamos ler e produzir resenhas novamente. Nossa última aula foi sobre isso. A gente vai tentar refinar um pouco mais e fixar algumas noções necessárias aí. 2. Analisar período simples e composto a partir de texto, ou dos textos, né? Novamente estamos no plano da sintaxe. Lembrando, o núcleo duro da linguística é fonética, morfologia, sintaxe. A sintaxe é o nível mais profundo da língua, mais abstrato, o mais difícil. Mas vamos juntos, sem crise. Relembrando então, o que é resenha? Onde ela circula? Lembram? Vejamos, a resenha é um gênero textual sucinto, cuja principal característica é avaliar um produto cultural. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro, até mesmo uma música, um disco, um CD. A resenha ideal é composta não apenas pela crítica direta, mas também por momentos de descrição. E esses dois elementos devem estar em perfeito equilíbrio em seu texto. Observem essas duas palavras em destaque: crítica e descrição. Quero dizer para vocês de antemão que a crítica não é só negativa, a crítica também é positiva. Ser alguém crítico é saber, inclusive, olhar com equilíbrio os aspectos positivos e negativos das coisas. Além disso, observe alguns pontos que não devem faltar em seu texto: imparcialidade, cientificidade, objetividade. Na nossa última aula a gente viu uma crítica bastante pessoal, que inclusive empregava o verbo flexionado na primeira pessoa. Hoje a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo, é esta a palavra-chave da aula, tá? Vamos ler uma resenha juntos então? Vamos lá. O Barril de Amontilado é mais um daqueles contos de Edgar Allan Poe que mantém medo na gente. É por isso que esta resenha está sendo publicada no mês do Halloween. Vamos ao que interessa. A história trata de uma vingança entre aparentemente dois amigos. Logo no primeiro parágrafo, a decisão pela vingança já é anunciada. Paro por aqui para não dar spoiler. A narração em primeira pessoa nos aproxima mais dos sentimentos do protagonista, o que, neste caso, é um pouco assustador. Então, primeira atividade da aula: o que está sendo resenhado e qual o provável público deste texto? Atentem aos registros, aos empregos da língua, isso já nos indicia a quem se dirige esse texto. Tempinho para vocês, já volto comentando.
Gente, sempre é necessário que vocês releiam o texto, retomem o texto para responder qualquer questão em qualquer disciplina. É um esforço interpretativo que faz parte do exercício, ok? Então, vou ler com vocês aqui novamente o enunciado. O que está sendo resenhado e qual o provável público deste texto? Vejamos. O que está sendo resenhado? O conto O Barril de Amontilado, de Edgar Allan Poe. E qual o provável público deste texto? O público jovem, os jovens em geral. Como é que eu percebo isso? Pelo próprio uso peculiar da linguagem. Perceberam, inclusive, um estrangeirismo invadindo, um estrangeirismo muito recente, inclusive, na língua portuguesa. O spoiler, né? Vamos então, novamente, à leitura da resenha. O Barril de Amontilado é mais um daqueles contos de Edgar Allan Poe que metem medo na gente. É por isso que esta resenha está sendo publicada no mês do Halloween. Vamos ao que interessa. A história trata de uma vingança entre aparentemente dois amigos. Logo no primeiro parágrafo, a decisão pela vingança já é anunciada. Paro por aqui para não dar spoiler. A narração em primeira pessoa nos aproxima mais dos sentimentos do protagonista, o que, neste caso, é um pouco assustador. Por que eu reli com vocês? Porque é sempre necessário retomar o texto. E qual que é o comando? Por que a linguagem chama atenção? O texto apresenta um olhar positivo ou negativo? Explique. Retomem novamente o texto, releiam pela terceira vez. A gente várias vezes vai reler esse texto. Eu já volto com vocês comentando a resposta.
Bem, minha gente, vou retomar com vocês o enunciado. Por que a linguagem chama atenção? O texto apresenta um olhar positivo ou negativo? Explique. Isso é uma estratégia do resenhista. Ele sempre pensa como comunicador social a quem o seu texto se dirige. E a gente percebe que é ao jovem. Vejamos uma das respostas possíveis. O autor trabalha com uma linguagem próxima do jovem, mais descontraída, informal, dialogando com o leitor. Vocês perceberam como o seu registro, o uso da linguagem, o emprego da linguagem é muito mais próximo do coloquial, do ambiente, da situação informal de comunicação? Um olhar positivo que chama atenção para um enredo sem dar spoiler, deixando o leitor com vontade de ler o texto. O propósito da resenha é esse, sempre estimular no leitor o desejo de procurar o texto base. Neste caso é um conto, é um livro, né? Mas poderia ser uma peça de teatro, poderia ser um filme, poderia ser um disco, um CD, uma música. Vamos continuar com a nossa leitura. O narrador não sente culpa e nem se justifica, apenas explica suas razões e relata o ocorrido. E ponto. O fato de serem amigos coloca o vingador numa situação privilegiada, pois se vingar de alguém que conhece bem é ainda mais assustador. Em alguma medida, não sei bem a razão, mas esse conto me fez lembrar o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. Pensarei mais a respeito. Para mim, histórias de horror não são as que tratam de coisas sobrenaturais, mas as que nos aproximam dos piores sentimentos humanos. Medo, medo, medo. Olha a insistência encerrando este parágrafo, por assim dizer. Atividade 3. Depois de ler a resenha, você iria ler o conto? É esta a questão central que se impõe depois de uma leitura de resenha. Justifique sua resposta em um parágrafo de pelo menos 3 linhas. Vejam, um parágrafo de 3 linhas compõe aí às vezes 2 ou 3 frases. São frases curtas, não esqueça de pontuar o seu texto. Eu já volto com vocês comentando as possíveis respostas.
Gente, se vocês nunca leram Edgar Allan Poe, eu sugiro que procurem. É um escritor maravilhoso do 19, um dos pais do terror, do horror, do suspense psicológico e inclusive sobrenatural, tá? Este é o texto base para a resenha. E depois de ler a resenha, você iria ler o conto? Se sim, justifique sua resposta. Se não, justifique, né? Uma das possíveis respostas é acredito que sim, pois o autor usou estratégias de linguagem que me deixou bastante curioso em ler o texto na íntegra. Além disso, o autor também apresentou outras obras relacionadas, fazendo com que o conto seja ainda mais interessante. Ele aproximou um autor americano de um autor brasileiro, quais sejam Edgar Allan Poe e Machado de Assis, dois grandes da modernidade, na literatura e do terror psicológico, emocional, não é? Se você nunca leu Edgar Allan Poe, você pode encontrar alguns filmes a respeito da obra dele. São adaptações, traduções intersemióticas que nasceram dos seus contos, em específico, The Black Cat, o Gato Negro. Continuamos. A partir da leitura da resenha, você achou que faltou alguma informação? É uma pergunta retórica. Claro que sim, não é? Faltou o resenhista dizer em qual livro esse conto foi publicado, além de outras informações sobre a autoria. Publicado, por exemplo, na edição de novembro de 1846 na revista Godey. Edgar Allan Poe, que nasceu, como eu disse, e viveu na primeira metade do século XIX, nasceu em Boston, Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. É escritor de contos, romances e poemas. Seu texto mais conhecido é O Corvo. É um poema bastante conhecido, mas existem outros de outros gêneros ainda mais conhecidos que O Corvo. Eu sugiro, novamente repito, leiam O Gato Preto. Então agora vamos entender um pouco o roteiro, como se faz, qual é o itinerário para se escrever uma resenha. A produção de resenha crítica escrita. Vamos lá. Primeiro passo, avaliar a capa do livro e organizar uma apresentação de um parágrafo de mais ou menos 3 ou 4 linhas. É uma introdução, é uma aproximação preliminar do livro. Veja, fala-se inclusive da capa, né? O que nós encontramos na capa, contracapa de um livro? O título, a introdução e a seleção de Júlio Vierra, por exemplo, neste caso aqui, o número de páginas, vejam, embora seja um livro de contos, é um livro de fôlego, são mais de 400 páginas. O ano da publicação, neste caso 2018, são 19 autores, são 19 contos de autores diversos do século XIX e XX, alguns inclusive que eu já vou comentar com vocês. Nessa introdução nós apresentamos o que é um comentário geral, com base nas informações, essas informações quase catalográficas de um livro, né? É o primeiro passo para se fazer uma resenha de um livro neste caso. O segundo passo, ampliar o texto com argumentações positivas sobre o conteúdo para incentivar o leitor a ler o livro. É aí que você desenvolve a argumentação, não é? É aí que você tenta seduzir o leitor e convencê-lo de que ele deve ler o seu texto base, neste caso, o livro de contos. Alguns autores, por exemplo, que compõem esta coletânea, Stephen King, Shirley Jackson, Machado de Assis, João do Rio, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Mary Shelley e etc. Eu quero destacar aqui essas duas figuras impressionantes. O Robert Louis Stevenson, que escreveu O Médico Monstro no final do século XIX, e Mary Shelley, uma menina de 19 anos que escreveu um monumento chamado Frankenstein, em 1813. É uma obra tão poderosa que você não precisa ler para conhecer. O Frankenstein está no Pica-Pau, o Frankenstein está no cinema, o Frankenstein está no teatro, está no mundo da cultura de massa. O tema é o medo. Lembra como aquele parágrafo se encerra? Medo, medo, medo. A insistência nesse nome, nesse substantivo, é sugestiva. E, finalmente, nova tradução do conto A Loteria, de Shirley Jackson, né? É uma inovação dessa edição. São muitos os livros de contos que circulam por aí de terror. Esse traz uma tradução inédita. Terceiro passo, reforce os dados com um fechamento que chame a atenção do leitor. Procure trazer algo peculiar do livro. É aqui onde você amarra o leitor, engaja o leitor. Personagens complexas, maldade disfarçada de bem, narrativas impressionantes, terror em sua forma mais tradicional, beirando o sobrenatural.
né? São tópicos que você pode desenvolver para fechar o seu texto ou a sua resenha. Trouxe aqui um exemplo, né? Contos clássicos de terror, de Machado de Assis e João do Rio, Lígia Fagundes Telles, de Edgar Allan Poe e Robert Louis Stevenson a Stephen King. Grandes nomes da literatura mostram ao leitor toda a potência do gênero. Observem como é um longo período. Com seleção e introdução de Júlio Vierra, esta antologia traz uma história de H.P. Lovecraft, inédita no Brasil, além de uma nova tradução do conto A Loteria, de Shirley Jackson. Em Contos Clássicos de Terror, o mal absoluto, o sofrimento de ocasião e até a maldade disfarçada de bem revelam personagens complexos e narrativas impressionantes. Esse seria um exemplo de fechamento de uma resenha, né? Vejam, texto sucinto, sugestivo, sedutor. Por se tratar de uma obra mista e diversificada, não é possível falar das histórias de forma separada. No entanto, reconhece-se nelas um elemento comum, o medo. O medo é o fio condutor, é o fio de Ariadne, que atravessa todos esses 19 contos. Mesmo que trabalhado de formas distintas, o horror está presente em cada título, seja no que as personagens experimentam, seja naquilo que os autores procuram despertar no leitor. Alguns contos trabalham o terror em sua forma mais tradicional, por meio de situações que beiram o sobrenatural, além das que provocam pavor e repulsa. Outros, por sua vez, trazem à tona um terror mais psicológico e voltado à exploração do que há de mais vil na alma humana. Esses, devo dizer, foram os que mais me agradaram, sendo meus favoritos os contos de Machado de Assis, Thomas Hardy, Lígia Fagundes Telles e Stephen King. Veja, essa é uma resenha de Aione Simões, uma resenhista que leu este livro e está, inclusive, divulgando à venda. Há uma relação de publicidade aí entre o resenhista e o público. Primeiro quiz da nossa aula. A resenha foi escrita em linguagem, letra A, informal, para torná-lo mais expressivo e comunicativo ao leitor. Letra B, coloquial, porque a escritora ainda não tem o domínio da norma culta. Letra C, culta, porque esse público-alvo exige. E letra D, técnica, pois ele apresenta muitas palavras difíceis de entender o significado. Essa não é tão difícil, eu quero que vocês aí repensem um pouquinho no emprego da linguagem. Eu já volto comentando com vocês.
Gente, esse quiz não era difícil, a bem da verdade, né? Vejamos, a resenha foi escrita em linguagem culta, porque o público exige. Quem que é o público leitor? É um público que domina a língua de Estado, domina a variedade culta da língua, essa variedade prestigiada socialmente da língua, né? Então, naturalmente, se você quer vender um livro ou indicar um livro, o que você faz? Usa a linguagem que esse público valoriza e reconhece como a formal, ok? Vamos adiante. Atividade 5, observe a seguinte frase, observe essa sentença. Por se tratar de uma obra mista e diversificada, não é possível falar das histórias de forma separada. Agora responda, 2 comandos. Quantos períodos há na frase, neste recorte que está aí acima na tela? Segunda questão, como podemos classificá-los? A gente já viu isso na última aula, quero que vocês relembrem, tá? Respondam essas 2 questões rapidinho que eu já volto comentando com vocês.
Gente, estamos nos domínios da sintaxe, da análise sintática. Lembram da nossa aula? Então, quantos períodos há na frase? Este recorte aqui, vou ler com vocês. Por se tratar de uma obra mista e diversificada, não é possível falar das histórias de forma separada. Quantos períodos nós temos, né? E como podemos classificá-los? Está aí a resposta. Temos um período, né? Um longo período. Como podemos classificá-los? O período composto. Classificamos os períodos de acordo com a quantidade de orações. Vamos adiante. Quiz. Período é a frase de sentido completo que se organiza em uma ou mais orações. Classificamos os períodos em simples e composto em função da quantidade de orações. A oração é o segmento do discurso que se organiza ao redor do verbo. Observe que parecem o que a gente chama de bonequinhas russas, né? Uma dentro da outra, uma dentro da outra. O período abraça a oração que abraça o verbo, por assim dizer, né? Então, a oração é o segmento do discurso que se organiza ao redor do letra A, nome, letra B, verbo. Respondam aí rapidinho que eu já volto. Gente, como eu disse, a analogia ou a metáfora das bonequinhas russas, né? Um dentro do outro, um dentro do outro. E o núcleo, qual que é? É o verbo, sempre, é o coração da língua. Eu sempre digo isso e sempre repito. O coração da língua é o verbo, a metáfora é o seu cérebro. Mas sigamos. Trouxe aqui para vocês algumas dicas para complementar a nossa aula, o nosso conteúdo, né? O conteúdo foi um pouco corrido, então vocês podem complementar aí o conhecimento através dessas pesquisas. Professor, eu não tenho acesso à web. Sem crise.
Pegue aí o seu livro didático, com certeza você vai encontrar aí a análise sintática. Qualquer dúvida, não se esqueça, pergunte para o seu professor no mural do Classroom, ok? Então, o que vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, produzimos uma resenha, que é um texto que avalia uma produção cultural, uma peça de teatro, uma música, um disco, um livro. E relembramos os critérios de classificação do período simples e composto. Como eu já disse, é a presença e a quantidade de verbo. É ele que determina se o período é simples ou composto, se nós estamos diante de uma oração absoluta ou de um longo período organizado em orações, que podem ser coordenadas ou subordinadas. O que eu tinha para dizer para vocês hoje, eu já disse, deixo sempre com vocês um carinhoso abraço, fiquem logados no @escola e a gente se vê nas próximas aulas.